que existiam no manual, listei, eu vou mostrar para vocês, e aí eu usei esse site. Então, você sabe que o processo de identificação, ele envolve uma taxonomia que a gente chama clássica e uma taxonomia que a gente chama moderna ou molecular. Então, esse site do NCBA, ele serve para qualquer site, né? Ele diz, por exemplo, ele funciona para mosca, funciona para peixes, funciona para uma ameba, funciona para fungos, bactérias, vírus. Então, eu peguei todos os gêneros, as espécies de fungos, bactérias, vírus, nematóides, e chequei se é o nome correto. Então, eu checo nesse site e ele vai indicar o nome válido, né? Então, aqui eu coloquei, se vocês colocarem o celular aqui no QR Code, vocês vão ver várias recomendações. Em vez de fazer citação bibliográfica, eu coloquei o QR Code da fonte da informação. Então, esse site eu recomendo que vocês utilizem quando vocês quiserem ver se o nome houve alteração, se é o nome correto, ou o nome houve alteração ou não. Ou seja, eu chequei para todas as doenças do milho, e aí vocês vão observar que algumas doenças que estão contidas em 2016, elas já passaram por atualização. Então, o nome do agente etiológico daquela doença é outro. Então, isso é importante, né? Porque se você está tratando o agente causal, é importante que você reconheça de uma maneira correta o nome daquele organismo. E esse site, o que eu estava pegando o gancho do que eu estava falando anteriormente, o NCBA, é um site onde vocês sabem que todas as dúvidas de identificação de todos os seres vivos, vamos falar exclusivamente dos fitopatógenos, os organismos estão passando por um processo de sequenciamento, e as suas sequências são depositadas nesse site. E aí, através desse link, você consegue ter a identificação mais atualizada que você tem de qualquer organismo. De fungo, é um site que eu recomendo para fungo, bactéria, vírus e nematóide. O nome válido que a gente chama para poder identificar. Então, eu fiz essa checagem nesse site. E o segundo site, quando não aparecia aqui, né, então existem alguns fungos fitopatogênicos que ainda não foram sequenciados, que não foram ainda estudados molecularmente. Então, eu entro aqui, então esse aqui, ele vai utilizar, a gente chama de dados de taxonomia clássica, a parte de morfologia. Esse aqui é exclusivamente de fungos. Esse aqui de todos os organismos do planeta, né? Bactérias, fungos, vírus, nematóides, você vai colocar nesse NCBA e achar a sequência, o depósito, e aí a forma de poder identificar esse organismo. Então, aqui tem o QR Code, que dá para vocês poderem acessar. Se vocês colocarem aí na tela do computador, vai aparecer no celular de vocês. O Index Fungorum é para verificar também a posição, a categoria taxonômica. Às vezes a gente está falando de um organismo e não sabe se ele é um ascomiceto, um basidiomiceto, se ele é uma bactéria, se ele é um fungo. Aqui é exclusivamente de fungo. E aí você vai identificar, tá? Eu coloquei nas minhas tabelas uma conotação, o T, que mais à frente vocês vão ver, quer dizer a fase teleomórfica. A ND é quando não está presente nesse site do NCBA, ou seja, ele não foi ainda sequenciado. Um asterisco é quando não está presente no index, e 2 asteriscos quando ele está presente no index fungorum. E aqui Carvalho é a listagem de doenças, que é a estrutura básica de tudo aquilo que eu vou discutir e outras doenças que eu vou adicionar. Então, a listagem da tabela, eu vou mostrar as doenças do milho, e depois, durante a pesquisa, eu encontrei outras doenças que não são relatadas no Brasil, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, da mesma forma, esse site, quer acessar, só colocar o QR Code em cima, né, colocar o celular no QR Code, e vocês podem fazer esse... Se tiverem dúvidas depois, vocês me acessem, eu vou passar meu e-mail, meu telefone. Quem tiver dúvida e quiser saber usar esses bancos de dados, eu ensino depois. Eu acho que eu devo ter no meu canal, lá, Fitopatologia 1 do YouTube, deve ter alguma coisa ensinando a usar esses sites aqui. Então, agora eu vou começar no milho, né? No Brasil, ele é considerado... uma doença é a mais importante que afeta a cultura do milho, que é chamada de mosaico comum, Sugarcane Mosaic Virus. Então, a acronima é SCMV, é um potivírus pertencente à família Potiviridae, e ele tem um sistema de transmissão de afídeos. Então, vocês sabem que o milho, né, eu sempre faço trabalhos de campo de avaliação fitossanitária de cultivares de milho, e você vê junto, além da cigarrinha, você vê surtos no broto, né, de milho com afídeos, e esses afídeos podem transmitir essa virose. Outra doença, tá vendo que eu não marquei em negrito, então o vírus da risca do milho, né, isso são as doenças,
aqui do Brasil. Então, ele é considerado uma doença não tão importante a ponto de reduzir economicamente, provocar perdas econômicas dentro da cultura. Isso de acordo com Carvalho e colaboradores de 2016. Então, mês de raiado fino, o MRFV, e aí aqui vocês vão ver que eu vou dividir um pouco, né, o mês de raiado fino, esse aqui é um vírus que é transmitido pela, 3 doenças são transmitidas pela cigarrinha da Bullous maídes, né, que provocam enfesamento. Então, nós temos 2 enfesamentos, que são 2 procariotos, que são bactérias sem parede celular, e um vírus transmitido por essa cigarrinha. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Então, esse vírus, a mesma cigarrinha, ela transmite para a cultura do milho, esse mês de raiado fino. Eu já detectei no campo plantas com esse sintoma, tá? E a faixa clorótica das nevuras, aqui eu tenho uma outra espécie de cigarrinha, né, o mês de mosaico virus, então é o núcleo rabidovírus, né, MMV seria a acronímio, seria a terceira doença mais importante para a cultura. Então aqui seria o sugarcane, né, que a gente falou, né, a primeira doença do milho. Então reparem, né, a questão da clorose internerval, a arquitetura da planta favorecendo, né, uma disfunção. Então as viroses são, o vírus ele é introduzido por esses insetos vetores, né, e esses afídeos aqui, por exemplo, aqui são diferentes espécies, né, de afídeos que podem transmitir diferente. O sugarcane seria esse afídeo que seria responsável por essa transmissão. Então, a questão do afídeo, ele vai, numa determinada área, né, fazer essa picada e, sistematicamente, a partícula imediatamente vai demorar um determinado período e espalhar sistematicamente nessa planta, né? À medida, geralmente, você vai ver os tecidos mais tenros, aonde esse afídeo vai tentar se alimentar, nos brotos, né, em milho, geralmente você vai encontrar na região de brotação, e, consequentemente, no momento, né, além do dano direto ligado a uma população elevada desses afídeos, você vai ter também uma transmissão de doenças virais. De antemão, né, eu já vou dizer para vocês o meu posicionamento com relação à questão de controle do inseto vetor para reduzir doenças virais. Então, eu não considero isso, embora você possa, isso ter um reflexo a longo prazo, isso não é uma medida considerada, a gente chama as doenças virais, os enfesamentos, as doenças que têm vetores. A gente chama do terceiro grupo epidemiológico, onde você vai ter esse inseto vetor que vai ser responsável por essa transmissão. Então, as doenças monocíclicas, doenças de solo. Segundo, doenças policíclicas, doenças da parte aérea, eu vou falar sobre ferrugens, carvões, etc., né, cercosporiosas. E aí o terceiro grupo que surgiu, né, dentro de um espaço de 5 anos, que a gente chama de terceiro grupo epidemiológico. E nesse terceiro grupo, vejam bem, quando você aplica um inseticida, a molécula atingiu um inseto vetor. Para esse afídeo morrer, ele vai demorar mais ou menos umas 6 a 7 horas. E durante as 6 ou 7 horas, para a molécula agir e fazer com que esse inseto não sobrevoe, ou que esse inseto não vai provocar ferimento, vai inserir partículas virais, inserir o procarioto, né, do enfesamento do milho, ele vai continuar transmitindo. Isso quando eu estou falando das aplicações, das medidas, né, de proteção, né, com inseticida dentro da lavoura. E como é que fica os afídeos que estão fora da lavoura? Você não aplica inseticida na reboleira, nas plantas espontâneas, nas tigueras, e no seu vizinho. O seu vizinho, às vezes, ele não utiliza inseticida para controle, né? Você sabe que milho, você teve um grande aumento, uma das explicações do surgimento de cigarrinha para a transmissão do enfesamento é o fato de você ter muitas cultivares com resistência a insetos, e aí você não aplica inseticidas em milho. E isso fez com que populações de insetos vetores como afídeos, como cigarrinhas, aumentassem e, consequentemente, tivessem esses problemas, esses surtos que nós temos, né, de viroses, surtos dos enfesamentos que a gente encontra sobre a cultura. Tá? Então, para mim, o olhar para controlar
uma virose do milho, aplicar inseticida para controlar o inseto vetor, ele não vai ser eficaz por causa desses dois aspectos. E você não controlar as plantas que estão circundantes, e segundo, você vai ter o tempo, né, para a molécula poder matar, né, o inseticida matar, ele não é imediato. Então, ele demora muito tempo, e durante esse período de 6, 7 horas, o inseto ainda continua transmitindo. E bastou ter uma picada, você vai ter esse sintoma, né, generalizado, espalhado por toda a cultura, por uma questão de horas, dias, né, na espécie vegetal. Tá? Então, sugarcane mosaico aureus, um potivírus transmitidos por afídeo. Então, olha que interessante, né, e essa segunda doença, né, que é transmitida pela cigarrinha, o Dalbulus maides, e ela vai encontrar justamente o nome da doença, né, o raiado fino, né, essas estrias alongadas que vocês estão encontrando aqui, é o sintoma característico, né? Professor? Pode falar. Qual é o tratamento? O senhor falou do método químico para controlar esse vírus, né? Aliás, o inseto que causa esse vírus, qual é o tratamento alternativo que a gente tem? Aí você vai ter que ter, com a grande maioria das viroses, na vez passada eu estava falando sobre soja, então vai ser em cima de material resistente. Somente material resistente. Somente material resistente, e plantar em épocas onde você tem uma pressão de inóculo menor. Né? Aí tem a ver com aquela parte introdutória que eu falei, né? Se você planta o sistema na segunda safra. Então, até quando a gente vai conseguir produzir, né? Até quando o inóculo existente no campo vai permitir você ter níveis satisfatórios de produtividade. Por enquanto, está sendo satisfatório, mas até quando, né? E aí você vai ter que ativar o melhoramento, ou ativar sistemas de manejo cultural, né, de manipulação de palhada dos resíduos culturais, mas essa é a principal medida de manejo. Para viroses, não tem outra alternativa, além de você plantar num período mais propício. Ou seja, a planta vai responder melhor ao ambiente, e se ela responde melhor, logo, isso vai funcionar como sendo uma barreira para as infecções de fungos, bactérias, vírus, nematóides. Beleza? Beleza? Mais alguma dúvida? Então, aqui é uma fotografia eu peguei essa foto e eu posso fazer, você sabe que vírus é uma nanopartícula, então eu tenho que olhar isso em microscopia eletrônica de transmissão. Então, é uma partícula esférica, então esses são os sinais, eu não consigo ver em microscópio óptico, no máximo eu vou ver, se eu fizer um corte histológico, eu posso observar inclusões citoplasmáticas, né? Proteínas agrupadas dentro das células do mesófilo da planta, vocês podem encontrar, mas ali você não vê com distinção a morfologia da partícula e não se identifica olhando no microscópio, tá? Então, e essa doença é uma doença viral que junto com os enfesamentos, o mesmo inseto vetor, ele transmite. Uma vez eu avaliei um germoplasma de milho e observava, eu sempre via uma grande quantidade maior dentro de um germoplasma que eu tinha, acho que uns 50, 60 genótipos de milho, de material comercial, e aí eu usei um caminhamento para avaliar a dispersão espacial dessas três doenças: raiado fino, enfesamento pálido e enfesamento vermelho. E aí eu via sempre maior agressividade, maior quantidade de plantas com sintomas de enfesamento do que o raiado. Que, lembrando que é o mesmo inseto, a mesma cigarrinha que transmite esse vírus e o enfesamento, tá? Aqui, uma terceira virose, né? Então, quem quiser saber maiores informações, é só colocar aqui em cima do QR Code. Aqui algumas variações, então, os sintomas, eles inicialmente podem ter uma clorose mais generalizada, né? Às vezes você tem um verde mais escuro, lesões mais alongadas, né? E depois eles podem ter mudanças mais definitivas, então os sintomas, né, de um mosaico inicial, e depois você tem aqui, ó, um mosaico mais estriado, um mosaico em linhas. Então isso, à medida que vai passando o tempo, você vai tendo mudanças da conformação
de tamanho, de área, de confluência. Eu vou falar muito sobre lesões. Às vezes as lesões são individualizadas, depois essas lesões elas se unem, e essa união, principalmente quando se fala de confluência desse sintoma, de ampliação de área lesionada pela planta, ela está muito ligada a essas questões de ambiente. E aí, de novo, aquela história de segunda safra, terceira safra, ou até mesmo primeira safra, mas planta tarde, porque você não conseguiu plantar no período adequado, né? Então, às vezes eu considero agronegócio é uma questão profissional. Vocês são profissionais. Então, a maneira correta como fazer as coisas na vida, nós sabemos. Então, nossa vida particular, a gente paga o preço quando a gente não faz as coisas corretas. Mas se a gente é profissional, essa questão desse deslize é uma questão que, de repente, possa julgar a sua competência profissional. Então, todas as questões de como fazer corretamente, elas necessitam, isso é profissionalismo, ela necessita uma ação enérgica, um estado de atenção para que você cumpra, né, que se haja no futuro obstáculos para a produção, que esse obstáculo não seja feito por negligência profissional, que você cumpriu com todos os critérios que eram exigidos para você como um profissional. Você foi pago para prever problemas, prever danos provocados por esses patógenos. Aqui é um trabalho feito na Argentina, né, onde ele pegou vários estados de milho, né, e eu achei muito interessante que ele detectou as duas espécies aqui de dalbulos, de cigarrinhas, e aqui os diferentes espécies de vírus que foram detectados, né. Então, algumas regiões você vê a grande incidência, né, do enfesamento pálido, vermelho, e aqui as 3 viroses, né, o maize raiado fino, que é o mesmo, né, aqui está dentro do mesmo complexo, que é o Dalbulus maides, que é o transmissor, e as outras viroses que também foram encontradas nessas diferentes regiões da Argentina. Então, são trabalhos de zoneamento. Então, repare aqui áreas onde provavelmente o ambiente não favorece surtos, né, embora você tenha aqui o Dalbulus Kuskeli, você tem um ou outro sintoma, né, do mal do Rio Quarto, aqui o Maize Duarte Mosaic Varius, né, o MDMV, e é isso, né, esse zoneamento, isso é muito importante, para você depois também pensar sobre uma área mais favorável ou uma área menos favorável. Olha a quantidade, né, de bactérias, né, do enfesamento e viroses que esses campos de produção aqui, Tucumã deve ser o estado, e que é a cidade de Tucumã com incidência, né, de viroses e enfesamentos. Agora vamos falar sobre nematóides. Lembrando que no manual ele não considera